O Tempo Esportes de hoje recebe um convidado mais que especial. Ele é ídolo da torcida do Atlético e a gente sabe que dentro de campo ele manda muito. Mas eu quero saber se nos palcos ele também vai fazer o show que ele já fez dentro das quatro linhas. E é claro que eu tô falando dele, Jô. Jô, muito obrigado por vir aqui no Jornal Tempo conversar com a gente. Obrigado, boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui. Agora podendo falar além de futebol, também de outros assuntos também. E é claro que eu não tô sozinha, né? Tô super bem acompanhada. Quem vai comandar esse bate-papo de hoje é o Alex. É isso, Jô. Novamente bem-vindo. Eu queria começar já falando sobre... na postagem que teve, tava lá o ex-jogador, Jô, e você, assim, oficialmente você não falou se você aposentou ou não. Então, podemos cravar, o Jô aposentou dos campos, agora é só no palco? Isso é até engraçado, porque de fato eu não anunciei oficialmente, né, que eu ia parar de jogar, né? Foi exatamente, eu joguei o Campeonato Mineiro pelo Itabirito e depois simplesmente encerrei minhas atividades, né? E agora estou com um novo projeto, só que eu não anunciei minha aposentadoria. Mas de fato agora é oficial mesmo, eu vou seguir outros rumos, outros caminhos, né? Futebol acho que me deu muita alegria, só agradeço ao futebol, agradeço a Deus primeiramente por ter dado saúde e eu ter jogado 22 anos como profissional, então agora de fato olhar para frente agora e seguir o pós-carreira. E esse pós-carreira, começando agora nos palcos, como que surgiu essa ideia desse samba, né? Agora, para quem não sabe, o Jô vai ter um samba agora toda quarta-feira no Santíssimo, certo? Na região da Pampulha. E como que surgiu essa ideia? Como que chegou até você essa ideia de ter uma roda de samba lá? É difícil você ficar colocando o seu pós-carreira, né? Eu já fiz isso várias vezes. Vou ficar no futebol, vou ficar dentro das quatro linhas, como treinador, como diretor. É complicado, mas aí quando Deus direciona uma coisa, e esse projeto ele iniciou em São Paulo, eu e mais dois amigos meus de São Paulo, a gente estava conversando um dia, eu falei, cara, um dia antes que eu vou fazer uma resenha em casa, assim, e chamar sempre os amigos, e fazer um pagode pra gente, assim, fica bacana. Aí um meu amigo chamado Calixto, ele foi e falou assim, pô, então a gente pode fazer um jogando em casa. Aí eu falei, pô, legal, vamos fazer um projeto. Aí ficou isso em 2022. Só que aí a gente acabou que não amadureceu, porque eu ainda estava em atividade e era difícil o tempo e tal. E aí quando eu vim para cá, para Belo Horizonte, né, junto com meu amigo Neguinho BVB, que está aqui me acompanhando, eu falei sobre esse projeto e ele falou assim, cara, aqui acho que cabe. Se a gente conseguir evoluir em algumas coisas, esse projeto vai dar bom aqui. E daí a gente começou a mexer os pauzinhos e a gente conseguiu esse espaço aí do Santíssimo Lounge, que vai começar já a partir de amanhã, né, a partir das 20 horas, jogando em casa em Belo Horizonte. E qual que vai ser a função do Jô? Em campo você era o centroavante, você vai só organizar ou você vai participar também, vai tocar alguma coisa? Eu sou o organizador do evento, no caso, que é o Jogando em Casa, que o projeto é meu, mas eu, por ser um bom sambista, um bom pagodeiro, eu vou tocar um tantã também ali para se divertir também, que é uma coisa que eu sempre gostei, né? Em churrasco que a gente fazia de família, nos clubes, eu estava sempre presente no pagode, é uma coisa que eu gosto muito, então eu vou ter que também participar ali um pouquinho. Você fez história aqui no Atlético, tem muito companheiro seu, ex-companheiro seu, que mora hoje em Belo Horizonte. Você já mandou mensagem para algum, ou algum já se convidou para ir nesse pagode? Cara, na verdade eu convido todo, porque o Jogando em Casa é exatamente isso, é receber meus amigos, tanto na área da música, quanto na área esportiva, jogador de futebol, jogador de basquete, jogador de vôlei, enfim. Graças a Deus, por onde eu passei, eu deixei boas amizades. Então o convite está sendo para geral. Não é só, eu não falo só jogador do Galo ou só jogador do Cruzeiro, eu falo para o Brasil inteiro, amigos já de fora do país falando que não, quando eu chegar no Brasil, eu tiver alguma oportunidade, eu vou no seu projeto. Então eu fico muito feliz de estar iniciando isso aí, espero que Deus possa me abençoar, mas está todos convidados. Não tem questão só de jogadores do Atlético, só do Cruzeiro, é o Brasil inteiro, se quiser vir, tá convidado. Tem uma pessoa especial que eu acredito que todo mundo gostaria de ver, inclusive você, né? Que é o homem que mais adora resenha, mais adora pagode, samba. Você já falou com o Ronaldinho, já falou alguma coisa convidando ele para vir para BH? Então, eu não consegui falar com ele ainda, mas com certeza esse convite deve ter chegado até ele e eu tenho certeza que quando ele pisar em Belo Horizonte é uma coisa que ele gosta, a gente gosta, né? A gente gosta muito, então com certeza ele vai e esse dia vai ser especial mesmo, porque receber o Ronaldinho no evento não é para qualquer um. E ele é um dos jogadores mais aleatórios que tem, uma das celebridades mais aleatórias que tem, né? Ele brota em qualquer lugar, então qualquer quarta-feira ele vai estar lá no Santíssimo, né? Exatamente, é isso mesmo. Tinha um pagode, inclusive, que eu ia, ele nem existe mais, eu lembro que eu ia nele toda sexta-feira, aí
teve uma sexta-feira que eu falei assim, não, hoje eu acho que eu vou ficar em casa, mais tranquilo. Justamente nesse dia o Ronaldinho foi lá. Aí eu falei, pô, não é possível. Vou lá toda sexta-feira e ele aleatoriamente apareceu lá na única vez que eu não fui. A minha ideia exatamente também do projeto é essa. É, tipo assim, toda quarta-feira tentar trazer uma celebridade, tanto da música quanto do jogador de futebol, para poder toda semana alguém falar assim, pô, quem será que vai ser o próximo que no Fly tá lá jogando em casa, eu sou camisa 9, quem será o meu camisa 10? Então, assim, toda semana vai ter essa troquinha aí, se Deus quiser, vai dar, que eu falei, vai dar muito certo. Bacana. E falando um pouco mais sobre futebol agora, você acompanha, porque a gente sabe que tem jogador que não gosta de ver, falar, não, eu só gosto de jogar, o próprio Ronaldinho era assim, eu só gosto de jogar, não gosto de assistir. Você tem acompanhado o Galo, por exemplo? Eu gosto de futebol, acompanho. Sempre quando eu tô em casa, possivelmente assim, eu coloco nos campeonatos, assisto todos os jogos, acompanho o Galo, acompanho o Corinthians, são dois clubes que eu tenho na minha carreira como os clubes que marcaram a minha carreira e gosto de torcer, tenho amigos ainda, então eu acompanho bem o futebol. E falando de Galo, né, saiu hoje, a gente está gravando numa terça-feira, o dia que teve o sorteio da Copa do Brasil, Atlético e Cruzeiro. Você conhece muito bem essa rivalidade, o que você tem a dizer sobre esse clássico agora na Copa do Brasil? É clássico, né, cara? Clássico que é complicado. Esse sorteio surpreendeu a todo mundo, né, porque ninguém de fato esperava. Acho que até eu vi ontem uma entrevista falando que ninguém queria um clássico lá por agora, né? Poderia ser um pouco mais para frente. Mas eu acredito muito na equipe do Galo. O Galo está se reforçando bem agora. Eu acho que tem uma grande chance de passar aí pelo Cruzeiro, que é um time difícil. Hoje é um time a ser batido dentro do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que clássico é clássico, que não tem como. Cada um vai fazer o melhor de si. E passando pelo Cruzeiro, pode ser que enfrente o Corinthians. E aí, como é que vai ficar o coração do Jô nessa disputa? Exatamente, aí é difícil. Ainda mais que eu tô aqui em Belo Horizonte, eu tenho muitos amigos atleticanos também. Eu nunca escondi que eu sou corintiano de pequeno, mas o Galo se tornou uma paixão para mim também, pelo fato de eu ter passado aqui, ter feito história, né? E ter bastante amigos atleticanos, mas esse duelo, se acontecer, vai ser difícil para mim, vai ser fácil não. Você que conhece o Cuca como ninguém, o Cuca que chegou no Atlético esse ano para essa virada de chave, né, em relação ao ano passado, ao fim do ano difícil que o Atlético teve, e você acompanhando o futebol, o que é que você pode falar do Cuca? Se você mantém ainda contato com ele, eu vi você falando que você conversou com o Bernard, como que é a sua relação não só com o Cuca, mas com os jogadores do atual elenco do Galo? O Cuca é um cara que eu tenho um carinho especial, porque na minha chegada no Galo, ele foi um dos protagonistas em dizer sim pro Calil na época, né? Porque eu vinha do Inter, de uma saída conturbada de lá, e ele foi o primeiro a falar, não, eu quero ele aqui, pode trazer que aqui ele vai ser muito útil. E aí quando eu chego aqui, ele me dá todo o respaldo, todo o carinho possível para mim poder fazer o que eu fiz de bom, né, dentro do futebol. Mas é um cara que ele sabe lidar com o jogador de futebol, ele conhece, ele não é só um treinador, ele também é um gestor, porque ele consegue tirar o melhor do jogador. Então eu sou muito grato ao Cuca, né? E tô sempre torcendo com ele. Eu falei com ele só a última vez no jogo contra o Itabirito, que foi Itabirito e Atlético, e eu consegui falar com ele, dar um abraço nele, aquele carinho, né? Aquele reconhecimento bacana. Então, estarei sempre torcendo por ele, pro Galo, então, principalmente. E você tem conseguido visitar a Arena agora com gramado sintético, gramado novo? Não, eu fui na Arena o ano passado, né? Que eu fui assistir o jogo, foi quarta de finais Atlético e São Paulo na Copa do Brasil. Isso. Foi a primeira vez eu fui no evento, né? Que foi no ano da inauguração. Eu fui no evento o segundo evento que teve. Uhum. Aí Lendas do Galo, né? Isso, Aí eu fui e o ano passado eu fui pra ver o jogo, né? E era grama natural ainda, não era grama sintética. Mas eu dispenso comentário, né? A Arena é fantástica, ficou muito linda. Eu até brinco, falo, pô, se na nossa época tivesse essa Arena, as coisas seriam melhor, talvez, né? Até melhor. Mas é porque no Independência ali também era o Caldeirão, mas um estádio bonito daquele ali, se aproveitado numa Libertadores do jeito que foi, seria muito melhor. Você tinha falado da aposentadoria? Muito jogador, né, quando pendura chuteiras, pensa, vou trabalhar no clube, vou tentar fazer algum curso, enfim, para ser técnico, para ser diretor, daqui uns 5 ou 10 anos. Você imagina que você vai continuar ali no pagode do jeito que você gosta, ou você também imagina que você possa fazer algum curso, trabalhar nos bastidores? Que nem eu falei, é difícil, a gente sempre planeja alguma coisa, né? É claro que essa questão do meu projeto dentro do pagode
é um projeto legal, bacana, mas é claro que dentro do futebol eu também tenho um network muito grande e não foge do meu pensamento em mais pra frente continuar, até porque quando eu parei, ainda consegui ajudar um pouco o Itabirito com algumas sessões de marketing, algumas coisas com o Michael, o presidente, mas agora eu tô focado nesse projeto, que são coisas que a vida vai aparecendo as coisas, a gente vai mais, eu não descarto mais pra frente seguir dentro do futebol, seja como um treinador, seja como um diretor, ou seja como empresário, enfim. Mas dentro do futebol não tem como, foi muitos anos dentro do futebol, não dá pra também largar o futebol de lado assim e também seguir outro rumo, né? Mas isso aí é coisa para se pensar mais pra frente. E falando um pouco sobre a Arena MRV ainda, o Atlético tem colocado grupos de pagode para tocar lá antes dos jogos, na esplanada. Você já conversou, você já teve essa ideia? Alguém já falou com você, assim, de quem sabe essa roda de samba do Jô aparecer lá na Arena MRV antes de um jogo do Galo? Isso é uma coisa que pode acontecer, né? É o que eu falei, é um projeto que a gente começa no Santíssimo Lounge, né? A partir de amanhã, mas pode ser itinerante, pode ser que eu faça em outro lugar, pode ser que eu faça em outro estado. A ideia nossa, a princípio, é exatamente essa, é fixar agora em Belo Horizonte, mas nada impede em fazer em outros lugares. Aí vai depender dos convites, né? A gente tá sempre de braços abertos. E você falou que vai ter sempre um camisa 10 toda quarta. Já tem esse camisa 10 para amanhã? É surpresa, não pode contar. O pessoal vai ter que ir amanhã, então. Nem uma diquinha? Não, é um cantor de pagode. Famoso. Mas aí eu não posso revelar. Só amanhã. Amanhã é 8 horas que você falou? A partir das 20 horas. 8 a partir das 20 horas, então. Isso a gente aí. vai ter que ir lá, né, Alex? Pra saber o que vai ter que é. ver. A firma vai ter que liberar a gente pra gente fazer a cobertura do evento. Exatamente. A curiosidade é exatamente essa. É saber quem é o próximo convidado. Perfeito. Ô Ju, a gente falou sobre a Arena, mas eu queria falar um pouco também sobre o Mineirão. Esse ano o Mineirão completa 60 anos. E se eu não me engano, se eu não olhei errado, você tem um gol só no Mineirão. E que é, tipo assim, talvez um dos gols mais importantes da história do Galo, né? Que é aquele gol na final da Libertadores, que abriu o placar pro Galo. Queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com o Mineirão e se esse foi realmente o seu momento mais marcante por lá. Mineirão eu já joguei diversas vezes, né? Mas com o Galo foi poucas vezes, talvez, ali, porque a gente tinha muita referência com o Independência, né? Mas eu tive alguns jogos no Galo e eu até brinquei ontem também numa entrevista que eu dei na Itatiaia, que a gente estava num evento e brincando, né? E um amigo nosso falou assim, você tem gol aqui no Mineirão? E a gente estava próximo do Mineirão, né? Aí eu falei assim, eu tenho um só, velho. Aí o Neguinho BBB, que é meu amigo, falou assim, ele só tem um só, ele só tem o gol mais importante da história do Galo, é o único. Mas o Mineirão é um templo, né, cara, é histórico. Pra mim, o ano de 2013, pra mim, foi muito marcante, né? E fazer um gol numa final de Libertadores é algo que, se sai na rua, é só falado isso, né? Isso que é gratificante, deixar a história. E ainda falando sobre o Mineirão, 2013 foi muito marcante, mas em 2014 você viveu um momento muito ruim lá, que foi o 7-1, né, que aconteceu lá. Você estava no banco e tudo mais, eu queria que você falasse como que foi aquele momento, assim, você vendo aquilo acontecendo, querendo ou não, apesar de ser algo negativo para nós brasileiros, foi um momento histórico, como que foi para você viver aquilo ali de dentro do campo, né? Foi tenebroso, né, porque na minha cabeça, antes de começar a partida, eu pensava assim, falava, cara, um ano atrás eu fiz um gol marcante aqui, então será que pode se repetir numa semifinal de Copa do Mundo, né? E aí acaba aquela tragédia. Então, mas assim, pra mim eu tiro muita lição dali, porque foi um sonho realizado jogar uma Copa do Mundo, né? É claro que a gente não queria sair daquela maneira, né? Mas pra mim ficou marcante, cara, porque eu sempre sonhei desde pequeno em jogar uma Copa do Mundo, eu tive a oportunidade dentro do Brasil. Apesar de ser foi no Mineirão, mas no estado, no time que eu jogava, então eu tive muito apoio quando eu saía para aquecer, a galera gritando, então foi muito legal. Só que acabou com essa tragédia aí que pra gente ficou marcado no ponto negativo, né? E você lembra de alguma história, assim, no vestiário, por exemplo, tava todo mundo realmente muito desolado, meio sem entender o que tinha acontecido? Eu fui pro doping, né, depois daquele jogo, então eu não tive o pós-jogo, né? Uhum. Então, mas assim, eu lembro da nossa volta, né, depois pra Granja Comari, né, que a gente sempre fazia os jogos e voltava pra Granja. E realmente era um clima de velório, porque ninguém esperava aquilo ali. Acho que se pegar os mesmos jogadores e tentar jogar de novo, voltar no tempo, não vai acontecer de novo.
né? Porque foi algo que foi um apagão e dificilmente a gente consegue explicar. Todo jogador tenta achar alguma coisa, mas não tem como. Isso aí foi muito desastroso. Eu quero que você conte uma história que eu estava assistindo ontem com o Ronaldinho e com o Cuca. Antes do jogo, enfim, na pré-eleição, que o Cuca pediu para vocês falarem qual zagueiro que ia marcar vocês, como que é essa história? Que aí o Ronaldinho não ficava muito ligado nisso. Como foi isso? O Ronaldo ele nunca foi atento assim à questão de jogos, tanto é que eu e ele era no mesmo quarto e eu gostava de ver os jogos às vezes quando estava concentrado e ele pedia direto para desligar a TV. Não, vai ficar vendo jogos aí. Eu falava, cara, mas a gente precisa saber o que está acontecendo, precisa saber o que tá rolando. E aí o Cuca, um dia sempre antes dos jogos, reunia os 10 ali que ia iniciar jogando e pedia para cada um da sua posição falar contra quem que você ia jogar. O nome dos dois, por exemplo, eu que era centroavante, eu tinha que falar o nome dos dois zagueiros. E aí eu falava, o Bernard falava, o Tardelli falava, todo mundo tava ligado. Aí chegava no Ronaldo, qual que é o nome dos dois volantes? Ele, eu não sei, é eles que tem que saber quem sou eu. Então ele tinha essa... Errado ele não tá, né? Então, mas ele era muito... E aí o Cuca ficava assim, não, tá bom então, deixa assim que você pula. Não tinha nem como brigar com ele, né? Não tem como. Mas não tem como, porque ele fazia tudo muito assim, descontraído, nada de querer, né? Tipo, ele fazia muito brincando, todo mundo já sabia o jeito dele, então ele era muito engraçado. E quem daquela turma do Galo que você jogou aqui em 2013 e afins, que você ainda mantém esse contato hoje, de WhatsApp, de Instagram? Ah, eu falo com uma grande parte ali. Rosinei, Pierre, Donizete, eu encontro ele morando no bairro que eu tô morando aqui no Ouro Preto. Tardelli, Bernal, falei com ele ontem. O Vitor, Leonardo Silva. A gente fala com uma galera boa. Alexandre, Luan, Araújo. E a gente tá sempre pelo WhatsApp, às vezes se fala, ou pelo Instagram. Hoje em dia o Instagram encurta as coisas, né? Então, a gente sempre relembra de alguma coisa. Às vezes alguém reposta um gol que marcou a gente lá. Então, a gente vai sempre comentando. É bem bacana essa nossa troca ainda, porque era um grupo muito bom, um grupo muito unido. Com esse grupo aí dá pra montar um outro grupo de pagode também. É muita gente, né? Com certeza. E gosta, não que toca. Porque que toca era assim, meu Deus do céu, era todo mundo ruim. Era só eu e o Ronaldo que salvava ali. O resto é melhor ficar jogando bola, né? Exatamente. Então é isso, nós recebemos aqui o Jô, mais novo pagodeiro de Belo Horizonte. Olha só, o pessoal de casa tá convidado, mas a gente também tá convidado, né, Jô? Por favor, pro seu pagode amanhã. Com certeza, espero todos vocês lá. Então é isso, Jô. Muito obrigada por vir falar com a gente. Claro, muito obrigada a você aí de casa. Deixe o seu like, se inscreva nos nossos 2 canais e comente aqui no vídeo qual que é o seu pagode favorito que você quer que o Jô toque. Até mais.